Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Pastor Laerte Sena. E, como de costume, nós pedimos a você que nos assiste, que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative os sininhos de notificação e também deixe o seu like para que o YouTube venha entender que este vídeo está sendo de grande ajuda para todos. Então, nos ajude aí se inscrevendo e não custa nada, já digo que não custa nada para você. E hoje nós vamos dar continuidade aos estudos das nossas lições bíblicas da CPAD, a qual nós estamos estudando sobre a Santíssima Trindade. E hoje a lição é a lição de número 6, do dia 8 de fevereiro de 2026, e o tema é o Filho como o Verbo de Deus. No texto áureo, nós podemos ver assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa leitura se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 1, versículo de número 14. A verdade prática nos diz assim: Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. Queridos, a leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 1 e no versículo 1 e até o versículo 5 e o versículo 14, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas que foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Queridos, agora nós vamos ali para os objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo é explicar a pré-existência e a divindade do Verbo. Segundo objetivo, mostrar a atuação do Verbo na criação e como fonte de vida e luz. Terceiro objetivo é ressaltar que o Verbo encarnado é a plena revelação do Pai. Pois bem, esses foram os três objetivos da nossa lição bíblica. Queridos, para começarmos aqui, nós, como eu sempre falo nos nossos estudos da lição, é apenas um subsídio para auxiliar você no seu comentário aí na sua classe. Por isso, nós vamos trabalhar aqui só os pontos principais da lição, que são, primeiro, o Verbo como Deus eterno. O segundo ponto é o Verbo como Criador. E o terceiro ponto é o Verbo como revelação do Pai. Esses são os três pontos da nossa lição, que são seguidas de subtópicos. Mas hoje nós não vamos trabalhar os subtópicos, nós vamos trabalhar só os pontos principais. Pois bem, vamos começar aqui no primeiro ponto, que é o Verbo como Deus eterno. Isso significa, isso se refere à verdade bíblica, que Jesus é o Verbo de Deus existente. E isso é antes de todas as coisas. Primeiro, antes do tempo, antes do espaço e antes da matéria. Então, Jesus é o Verbo de Deus antes de todas as coisas. Antes que Deus formasse o tempo, antes que Deus formasse o espaço, antes que Deus formasse a matéria, Jesus já existia. É importante lembrar o versículo ao qual nós lemos em João, capítulo 1, versículo 1, quando ele diz: no princípio era o Verbo, e significa que Jesus já existia antes do começo. Jesus já existia antes do começo de tudo. Segunda coisa que nós aprendemos aqui neste versículo é:
e ele estava com Deus. Ou seja, estava com Deus significa que ele é distinto de Deus. E a terceira coisa que nós aprendemos neste versículo primeiro, capítulo 1 de João, é: o verbo era Deus. Significa que ele é a plena, significa a plena divindade do verbo. Ou seja, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E significa que ele existe antes do começo de tudo, significa que ele é distinto de Deus, significa que é a sua plena divindade. E trabalhando esta palavra, que é a palavra principal, que é a palavra-chave, melhor dizendo, é verbo, entendemos que no grego existe duas palavras que dá ênfase a essa palavra verbo, que primeiro é logos, né? Logos, do grego, ela significa que Jesus, ele é a palavra escrita, ou seja, a Bíblia como todo. Jesus, aplicando aqui no capítulo 1 de João, quando ele disse: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, trabalhamos a palavra logos, que é o significado de verbo, e Jesus é o verbo de Deus. Então significa que toda a Bíblia como um todo, ela representa Cristo, ela representa Jesus, que é o logos no grego, que é a representação de Cristo através da escrita, e essa escrita logo é toda a Bíblia Sagrada. Então toda a Bíblia, ela é Jesus. Jesus está contido aqui, ou seja, a Bíblia Sagrada é o Logos de Deus. Jesus é o Logos de Deus, que é a palavra escrita, é o verbo. Glória a Deus. E a segunda palavra que nós trabalhamos aqui é o rema, né? E essa palavra no grego, rema, ela significa a palavra vivificada, ou seja, direcionada, a palavra revelada. Isso também nós podemos ver que Jesus, ele é o rema de Deus. No grego, ele é o rema de Deus, que significa a palavra vivida, né? As ações de Cristo, a manifestação de Cristo, ele é o rema de Deus. Nós podemos ver uma base bíblica sobre isso em Mateus capítulo 4:4, de que quando o próprio Cristo, ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então isso significa, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a rema de Deus. Podemos ver isso também em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, que diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Em outras palavras, está dizendo: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pelo rema de Deus. Também podemos ver isso no livro de Lucas, capítulo 1, versículo de número 38, né, onde que Maria diz assim: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Em outras palavras, ela está dizendo assim: cumpra-se em mim segundo o rema de Deus, segundo o teu rema, ou seja, a palavra vivida, a palavra direcionada. Então isso significa, falando do verbo como o Deus eterno. É importante a gente entender isso na forma teológica, onde traz à luz a revelação de muitas coisas que às vezes nós não entendemos, porque o significado de João dizer isso, de João dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então entenda isso. Jesus é o verbo de Deus. Jesus estava com Deus. Jesus é Deus. Deus abençoe. Vamos lá para o segundo ponto, para nós ganharmos tempo. O segundo ponto, agora nós vamos trabalhar sobre o verbo como criador. Trabalhando este tópico do verbo como criador, nós vamos entender que isso apresenta Jesus como o criador de todas as coisas, né? Apresenta Jesus como criador, podemos ver isso
em João capítulo 1, versículo 3, que diz assim: todas as coisas foram feitas por ele e por intermédio dele. Então, pegando como base esse segundo ponto, que é o verbo como criador, nós vamos entender o significado desse texto sagrado, do texto bíblico, onde João fala, né, que todas as coisas foram feitas por ele, né, e por intermédio dele. Então, aqui João está apresentando Cristo, né, o Verbo de Deus, como participante, como também ativo da criação, ou seja, participação ativa da criação. O Verbo como criador. Podemos observar isso também na carta aos Colossenses, segundo escreveu Paulo, né, no capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim: ó, nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por meio dele e para ele. Isso é mais uma testificação, está testificando, Paulo está aqui testificando aos crentes, né, em Colossos, dizendo que Cristo, Jesus, o Verbo de Deus, ele faz parte, né, da criação, ou seja, ele é um agente também ativo da criação. O Verbo é como criador. Também podemos observar isso também no escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 2 e 3, que diz assim: Deus fez o universo pelo Filho, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Vocês vemos aqui o escritor aos Hebreus também testificando que o verbo como criador, onde ele diz que Deus fez o universo pelo Filho e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E uma coisa interessante, nós podemos observar aqui que nesse texto sagrado nós vemos aqui a Trindade Santa. Nós vemos aqui a ação da Trindade. Primeiro, nós vemos aqui o Pai, né, como Criador. O Filho aqui nós vemos como através do Filho, Deus criou, vemos o Pai, Deus como Deus, o Filho, que foi pelo Filho, e as coisas pela palavra do seu poder, que significa o Espírito Santo. Esse poder aqui significa que Deus criou pelo Filho através do poder do Espírito Santo. Então, nesse texto de Hebreus, nós podemos observar e entender e ver aqui a Trindade trabalhando em harmonia na criação. Além de ver o Verbo como Criador, aqui que Jesus, tudo foi feito através dele, por ele, e também vemos aí a ação da Trindade Santa no meio também deste versículo. Pois bem, vamos agora também para o terceiro ponto. O terceiro ponto nos fala assim, né? O verbo como revelação do Pai. Verbo como revelação do Pai. Aqui o verbo, né? Ele é a revelação do Pai. Mais uma vez, nós vamos entrar aqui na palavra logos, né, do grego, que é logos, que ele apresenta, né, ele é apresentado como Jesus, a auto-revelação plena, né, e perfeita do Pai. Podemos observar isso no João capítulo 1, versículo 14, né, que nós lemos aqui na nossa lição, né, na leitura bíblica em classe. Observamos ali do capítulo 1, versículo 14, né, onde o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ali nós estamos vendo o Verbo como revelação do Pai. Significa que a palavra, o Verbo se encarnou, que é Jesus, e habitou entre nós. Então, aqui a confirmação que o Verbo como revelação de Deus. O mesmo ele disse: quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. E podemos observar também no livro em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. Paulo está testificando aqui na revelação, que o verbo como revelação do Pai. Paulo está testificando aqui em Colossenses 1:15 que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, ou seja,
Jesus é a imagem, é a revelação plena do Deus invisível. Também podemos ver o escrito aos Hebreus também, no capítulo 1, versículo 3, onde ele diz assim, ó, o resplendor da glória e a expressão exata do seu poder. Está dizendo, está falando de Cristo, que Cristo ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu poder. Então aqui nós podemos observar e ver o verbo como revelação do Pai. Então é importante você entender isso. Como eu disse, é apenas um subsídio das nossas lições bíblicas para que você venha entender, amplimentar mais aí o seu comentário bíblico na sua classe, que isso é de suma importância, nós estarmos estudando a Bíblia e aprendendo mais para darmos conteúdos de excelência para o aluno, né, para que ele venha desenvolver uma boa aprendizagem. Então isso é muito importante. Trabalhamos aí e fomos bem rápido, e nós vamos dar continuidade nisso agora, trabalhando apenas os pontos, os pontos positivos da nossa lição, sem mencionar os subtópicos, para dar a você mais uma amplidez no seu comentário. Então, já eu quero agradecer a você, desejar uma boa aula a você, que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Muito obrigado por estar até aqui conosco e não se esqueça, não lhe custa nenhum centavo. Então se inscreva no nosso canal e ative os sininhos das notificações para você receber mais vídeo, conteúdo cristão, bênção para a sua vida e toda a sua família. Deus abençoe você. Muito obrigado.